eu sou o Pedro Zampiroli, seja bem-vindo ao meu canal. O objetivo do vídeo de hoje é a gente conversar um pouco sobre planejamento financeiro. Provavelmente você já ouviu esse termo, mas talvez nem saiba por onde começar. O planejamento financeiro, ele pode ir desde o mais simples até o mais complexo, dependendo totalmente do seu momento de vida, dos seus objetivos e da sua expectativa desse retorno. Então, um planejamento financeiro simples, ele envolve algumas questões simples também, como ter metas financeiras claras. Então eu preciso ter uma meta de curto prazo, metas de médio prazo e longo prazo. Vou dar exemplos. Metas de curto prazo, talvez uma viagem com a família. Metas de médio prazo, talvez a troca de um veículo, a aquisição de um imóvel. E quando a gente fala de metas de longo prazo, a gente está falando da aposentadoria, da sucessão do patrimônio e tudo que envolve o longo prazo. Mas para a gente começar isso, precisa ter organização. Então, a organização do orçamento. Então, eu tenho um controle dos meus gastos, tenho um controle do que eu ganho, estudar, me capacitar para poder cada vez ganhar mais e também entender os meus custos para cada vez gastar menos, porque quando eu gasto menos do que eu ganho, eu tenho sim a sobra que me permite investir, que me permite começar a suprir essas metas financeiras. Mas o primeiro passo é eu ter uma reserva de emergência. Então, reserva de emergência, a gente tem vídeo aqui no canal falando um pouco, mas a reserva de emergência ela é o básico, é onde tudo começa. Por quê? Porque se nesse momento que eu estou me planejando tiver alguma emergência, como que eu vou fazer? Da onde que eu vou tirar esse recurso? Talvez eu precise tomar um crédito, usar o limite do cartão de crédito e até mesmo me embolar financeiramente nesse momento tão importante que eu estou buscando me organizar. Então, ter uma reserva de emergência é essencial. Outro caso também que é muito importante é a proteção. Então, nesse momento que eu estou me planejando financeiramente, que eu estou iniciando as minhas reservas, começando a suprir as minhas metas ali de curto, médio e longo prazo, talvez seja muito importante também eu me proteger. O que seria se proteger? Seria terceirizar alguns riscos para uma seguradora. Então, o risco de invalidez, então algum acidente que me acometa uma invalidez, como a perda do movimento de um braço, de um pé, a perda de uma visão. Então, caso aconteça isso e eu não estou com a minha reserva ainda formada, eu vou ter uma despesa financeira, além das questões emocionais também. Então, é possível terceirizar esse risco. O risco de incapacidade temporária, que é o afastamento. Então, para quem é CLT, tem o INSS. Agora, o profissional liberal, ele tem que recorrer por causa se ele tiver uma doença ou um acidente, ele vai se afastar e precisa de alguma renda. Até mesmo uma doença grave. Então, um plano de saúde, um bom seguro de vida com a cobertura de doenças graves para poder ter a proteção desse patrimônio. Então, na minha jornada de construção de patrimônio, caso aconteça algum desses riscos, eles estejam terceirizados. E lá na frente, num futuro, pode ser até que você não precise mais de ter esses seguros, porque o seu patrimônio já te gera essa proteção. E também o entendimento do perfil do investidor. Então eu preciso fazer o meu perfil ali na instituição financeira, entender se o meu perfil é conservador, moderado, agressivo, arrojado, para quando eu iniciar os meus investimentos ali pós a construção da reserva ou enquanto eu estou construindo a minha reserva, eu possa investir de uma forma saudável de longo prazo. Porque de nada adianta a gente começar a investir e no primeiro movimento de mercado eu me desesperar e tirar. Então talvez o investimento que eu escolhi não está adequado ao meu perfil de investidor. Então é extremamente necessário. E ter bons investimentos. Então no momento lá, Pedro, o meu perfil ele é arrojado. E é por isso que você vai investir em qualquer coisa? Não. Você precisa buscar conhecimento, conversar com pessoas que entendam, seguir o nosso canal, ouvir as nossas dicas e informações para você, no momento que for investir, escolher de uma forma bastante adequada para que o seu investimento de longo prazo, de curto prazo e de médio prazo possa ser bastante saudável. E para finalizar, a gente precisa sempre monitorar e revisar. Então, a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 2 anos, a gente sentar e revisar o nosso planejamento financeiro. Então, as minhas metas mudaram, eu preciso fazer algum ajuste no meu orçamento, a minha reserva está muito baixa ou muito alta, eu preciso revisar essa reserva. Eu adquiri conhecimento, estudei, o meu perfil de investidor mudou, então eu posso mudar o meu perfil de risco, ou estou um pouco receoso, o meu perfil de risco mudou. As proteções que eu tenho, elas são relevantes, elas estão adequadas ao meu momento de vida e os meus investimentos são bons investimentos, então revisar e monitorar é extremamente importante para que você não só faça o seu planejamento financeiro, como mantenha ele sempre atualizado. Tenho certeza que você ouviu falar desse conteúdo com algumas pessoas e elas também não entendem o que é o planejamento financeiro. Então clica aqui em compartilhar e manda esse vídeo para essas pessoas que eu tenho certeza que elas vão curtir bastante também.